Muito bem, meus irmãos, nós temos nesse tempo estudado sobre a vida de José e temos feito um paralelo entre a vida de José e o caminho para o reino de Deus, né? Porque nós encontramos nos tipos, né? Cada um dos patriarcas, eles nos apresentam um tipo. Abraão, um tipo de pai, Deus, o pai. Aí nós temos Isaac, um tipo de Cristo, e um Cristo relacionado com a cruz. Então nós temos Jacó, que representa o homem e o trabalho transformador do Espírito Santo na vida dele. E o Jacó é o nosso melhor representante. E por fim nós encontramos José. E nós sabemos que José ele vai ter um caminho, né? Ele vai ter um caminho que vai conduzir ele daquela condição de filho amado até aquela outra posição de governador do Egito. Então esse é o caminho para o reino, né? A palavra de Deus ela vai falar que nós precisamos perseverar num caminho para o reino, né? Nós nascemos de novo para poder ver o reino de Deus. Nós nascemos da água e do Espírito para poder entrar no reino de Deus. Então existe um caminho para o reino de Deus. E eu posso dizer para os irmãos que os irmãos de José, os 10 irmãos, não os 11, porque o Benjamim não tem nada com isso, mas os 10 irmãos de José, eles participaram do governo de José lá no Egito. Mas sabe como que eles participaram? Com a cara vermelha de vergonha. Sabe por quê? Porque eles não tinham nenhuma dignidade para participar daquele reino. Participaram baseado nos méritos de José. Mas Benjamim e Jacó não. Benjamim e Jacó participaram do reino com honra. Por quê? Porque de certa forma, né, eles responderam. Eles haviam um relacionamento de amor. E eu falei isso para vocês, sempre falo isso. Tá? Nós, no século XVIII, muitos irmãos começaram a estudar sobre esse assunto do reino. E um estudo maravilhoso. Só que eles colocaram a ênfase em duas coisas, tá? Na punição e na recompensa. E isso fez com que a palavra do reino soasse quase como uma heresia para nós. Não, irmãos, nós precisamos entender isso, tá? Que o caminho para o reino não é o caminho da punição e nem da recompensa. É o caminho do amor. Ou seja, a obediência por amor, o serviço por amor, o sofrimento por amor. É esse o caminho que nos leva a reinar com o Senhor, né? Haverá recompensa? Haverá recompensa, né? Haverá prejuízo? Haverá prejuízo. Mas a gente não pode correr a carreira cristã baseado nessas coisas. Nós temos que correr por amor, e aí não tem erro. Bom, então nós vimos no último estudo o assunto da primeira túnica de José. Porque na história dele nós temos 4 túnicas que vai nortear os nossos estudos, né? E na última reunião nós estudamos a túnica de filho amado e fizemos alguns comparativos. Eu não sei se eu passei para os irmãos, mas mesmo que eu passei, eu vou fazer um resumo assim bastante rápido desse assunto da primeira túnica, mas para vocês anotarem, está no capítulo 37, e lá nós vamos encontrar 4 textos de Gênesis. Nós vamos encontrar quatro textos onde tem essa palavra túnica. E é bastante interessante isso, porque são 4 sonhos, 4 túnicas, e aí quando nós falamos da primeira túnica, tem 4 textos. Né? O primeiro texto está no versículo 3, e esse primeiro eu quero dar ênfase nele, para vocês verem assim como que todo o assunto do Evangelho é governado pelo amor. Ó, Deus amou o mundo de tal maneira que deu-nos o seu Filho. Né? Amor. Então, Efésios vai falar assim, ó, mas Deus, por causa do seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, nos deu vida em união com Cristo. Ou seja, amor. Deus nos ama. Como que nós devemos responder Ele? Por medo ou esperando a recompensa? Né? Você já pensou? Você tem uma companheira que você ama ela e ela se relaciona com você com medo de te perder ou esperando você dar presente para ela? Que relacionamento é esse? Né? O amor chama amor. O amor de Deus é derramado no nosso coração, sabe para quê? Para a gente, em primeiro lugar, amar Ele. Em primeiro lugar, amar Ele. Depois, as outras coisas. Né? Então, o texto diz assim, ó, Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice.
e fez-lhe uma túnica de várias cores. O segundo versículo está lá no 23. Diz assim, ó, e aconteceu que chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. O terceiro texto está no versículo 31, onde está escrito assim, ó, então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. O quarto versículo é o versículo 33, quando eles chegaram com essa túnica e apresentaram a Jacó, e diz assim, né, aqui são palavras sobre Jacó, e conheceu-a e disse, é a túnica do meu filho. Então, né, na interpretação dele, né, uma fera o comeu, certamente José foi despedaçado. Então aqui nós encontramos os quatro textos que falam da túnica de filho amado, né, que trouxe muito pranto para a vida de Jacó. Eu quero ler com vocês nesse capítulo os versículos 34, 35 e 36. Então Jacó rasgou as suas vestes, colocou o saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse, porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E então, aqui nós começamos o assunto da roupa de escravo, verso 36. E os midianitas venderam no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. E é bastante interessante esse assunto, esse negócio, sabe? Porque lá no versículo 28, voltando um pouquinho, tá? Lá no versículo 28 diz assim, ó, passando, pois, os mercadores medianitas, ou seja, os medianitas passaram, né? Tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Então, a gente descobre que nesse caminho houve uma negociação, porque eles compraram, os ismaelitas compraram José dos seus irmãos, e provavelmente os midianitas compraram José dos ismaelitas e venderam lá pro Egito, pro Potifar. Ó. E os midianitas venderam no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Então agora começa a segunda parte da vida de José, porque agora é a túnica de escravo. Então a gente tem que pular o capítulo 38, é um capítulo que eu vou pular, mas eu quero dar um conselho para vocês. Leiam esse capítulo. Poucos cristãos conhecem a história desse capítulo. Poucos, são pouquíssimos. Porque aqui nós temos como que uma pausa, tá, na história de José, e nos é apresentado assim um assunto com respeito a Judá, a vida de Judá e Tamar. E por que esse capítulo é muito importante? Porque esse evento que vai acontecer aqui, ele vai colocar a primeira mulher da genealogia de Cristo. Então, quando você lê a genealogia de Cristo, você vai encontrar o nome de Tamar lá. E aqui nós vamos encontrar, vamos falar assim, ó, o ministério de Tamar na genealogia de Cristo. E é alguma coisa assim muito importante mesmo, não é só uma historinha. Tem princípios aqui que a gente precisa compreender. Claro que sem revelação a gente não vai a lugar nenhum, né? Mas antes da revelação tem que vir a leitura. Vocês precisam pelo menos ler o texto, meditar nele, para depois a gente ir mais fundo no assunto, que é um assunto sobre Judá, que o nosso Senhor Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Então, Judá, é de Judá que vai nascer o Cristo. Agora, por Cristo nascer de Judá, você vê como que o homem é capaz de atrapalhar o propósito do Senhor. Como o homem é capaz de atrapalhar. Se dependesse de Judá e da vontade dele, nós não teríamos um Cristo nascido da tribo de Judá. Mas como Deus é soberano no propósito dele, então ele promoveu esse escândalo chamado Tamar. É um escândalo. Tá? O escândalo chamado Tamar, porque o Senhor vai usar todas as coisas para cumprir o propósito dele. Então, às vezes, nós somos lerdos em responder ao Senhor. E aí acontece um escândalo na nossa casa. Porque nós somos lerdos em responder ao Senhor.
Mas o Senhor vai cumprir o propósito dele na nossa vida. Nem que ele tenha que causar um reboliço na nossa vida para fazer isso. Amém? Bom, então vamos lá. Capítulo 39. Vamos agora falar do servo, o escravo de amor. O escravo segundo o coração de Deus. Antes da gente entrar na leitura do capítulo 39, eu vou falar isso que eu já falei, tá? Vou só repetir para vocês, para ficar bem fixado na cabeça. José, antes de ter a primeira túnica, ou a segunda túnica, antes dele começar o sofrimento, não. É antes de ter a segunda túnica. Ele teve sonhos. E todos os sonhos dele apontavam para o reino, apontava para o propósito, apontava para o governo. Então, por causa daqueles sonhos, ele pôde passar por todas as crises bem. Por quê? Porque lá dentro havia aquela esperança de que Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Então, nós só podemos passar pelas crises da vida cristã de maneira ordenada se nós tivermos visão espiritual. Visão do quê? Visão do reino. Visão do propósito de Deus. Visão do para que Deus está nos provando. Para que nós estamos passando por aquela situação. Porque quando nós não temos visão, aí qualquer coisinha que acontece a gente já entra em desespero, já acha que a vida cristã está tudo errado, já acha que a gente não é nascido de novo, já acha... Então, realmente a gente precisa de visão espiritual. A visão espiritual, ela precede todas as coisas. Por isso que lá em Romanos, quando vai falar da nossa libertação, ele começa assim, ó, sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado. Por quê? Começa com o sabendo. Porque se você não sabe, as outras coisas não servem para nada. Então, primeiro, ele precisou ter aquelas visões de que um dia aqueles 12 irmãos iam estar ali, de cara no pó, diante dele. Antes, ele precisou ter aquela visão de que ele estaria numa posição tão alta que até Faraó estaria debaixo da dependência dele. Antes, ele teve a visão. Para depois passar pelo processo, né? Então, quando ele vai passar pelo processo... Ele acreditava que era uma promessa? Ele tinha fé que Deus comunicou aquilo com ele, entende? Então, foi isso que levou ele até essa vida tão alta no meio da provação. Porque a túnica de filho amado é muito fácil você ter, mas vestir uma túnica de escravo e continuar sendo excelente, tanto na vida moral, quanto na diligência, sendo o melhor dos escravos, né? Só quem tem visão. Senão era decepção, depressão total. Lá na casa do meu pai, eu era o preferido, agora eu virei um escravo. Não, ele tinha visão. Então ele é jogado na prisão e ele se torna o prisioneiro de Deus lá na prisão. O melhor prisioneiro que aquela prisão já teve. Aliás, nunca uma prisão no mundo teve um prisioneiro como José. Por quê? Por causa da visão. Então, quando ele chega lá no trono, ele é o mais preparado para o trono. Está muito bem preparado. Você sabe que a grande diferença da monarquia é isso, sabe? O príncipe lá que está sendo preparado para ser o rei da Inglaterra, ele vem sendo testado em todos os lugares lá na Inglaterra. Já foi servir o exército, já foi para a aeronáutica, já foi para a marinha, sabe? Já foi estudar. Ele está sendo preparado para o dia que o cetro chegar na mão dele, ele ser um homem preparado para reinar. Então, é muito importante isso. Você não pode pegar, né, vamos usar um termo simples aqui, mas bem, né? Você não pode pegar um camarada lá debaixo da ponte e falar assim, agora você vai reinar, sem preparar ele. Pô, você acabou com o reino. Então, o Senhor, né, deixa para nós esse caminho do reino na vida de José, e aí a gente começa a compreender o treinamento do Senhor na nossa vida. Porque um dia o Senhor vem reinar. E Ele deseja que nós também reinemos com Ele. Não apenas sofrermos com Ele, mas também reinar com Ele. Né? Nós somos feitos reis e sacerdotes. É isso que nós somos feitos. Como nós somos feitos reis e sacerdotes? Pelos méritos de Cristo? Verdade. Mas também pela vida de Cristo e o trabalho da cruz na nossa vida. É isso que a gente vê na vida de José. Então agora nós vamos entrar no assunto da segunda túnica, tá? Prometo não sair mais daqui. Vamos lá. José na casa de Potifar, 39, a partir do versículo 2. O Senhor estava com José e foi homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. O Senhor estava com José e foi homem próspero
e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com José, ele percebeu aqui que tinha uma coisa diferente na vida dele, né? E tudo que fazia o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser o pão do que comia. E José era formoso de porte e de semblante. Essa primeira parte aqui, eu quero destacar ela, tá? Porque depois nós vamos pegar alguns textos do Novo Testamento para ver essas características. Essa primeira parte aqui, o que nós vimos naquele servo é uma vida de santificação. Tá? E os irmãos precisam entender o que é uma vida de santificação. Porque a religião, ela acabou com isso, acabou com a gente com isso. Porque existe dois extremos, sabe? Um deles é o legalismo e o outro é o liberalismo. Então, sabe, esses dois extremos, eles são buzinados na nossa vida todo dia. E aí a gente passa a achar que santificação é só um fato objetivo. Ou a gente passa a achar que a santificação é uma lista de regras que a gente tem que obedecer. Não é nada disso. Mas existem dois aspectos, sabe, sobre esse ensino que nós temos que compreender. E eu vou aqui começar contando história, tá? Porque é muito importante essas histórias. Há 30, 40 anos atrás, quando um ímpio contratava um cristão, ele sabia que ele teria pontualidade, ele sabia que ele teria um homem de confiança, ele sabia que ele teria diligência, e ele sabia que aquela pessoa ia honrar o nome de Jesus no seu trabalho. Então, isso fez com que o evangelho se tornasse uma coisa muito aceitável para o mundo. Por quê? Porque os servos de Deus eram os melhores servos. Você sabia que se você tivesse um funcionário cristão, você podia entregar a gerência para ele, você podia entregar o dinheiro para ele, você podia entregar a filial para ele, você podia entregar qualquer coisa na mão dele, que havia diligência, havia aquela coisa de servir a Deus honrando o seu Senhor da melhor maneira possível. Servir a Deus honrando o seu patrão da melhor maneira possível. Uma coisa que era muito rara era um filho de Deus ser mandado embora do seu patrão, do seu emprego, e depois ele ir para a justiça buscar tirar mais recursos do seu patrão, reclamar as injustiças. Não existia isso lá atrás, quando o povo de Deus era o povo da Bíblia. Mas isso passou. Isso passou. E veio os movimentos pentecostal, neopentecostal, e outros tal aí que chegou, né, no nosso Brasil. E aí o que aconteceu? Hoje, quando você fala de contratar um crente, as pessoas falam assim, ó, fora com isso. Deus me livre. Nem pensar. Porque nós perdemos o padrão. José tinha esse padrão. Então, quando ele chega lá, ele é um homem diligente. Ele é um homem, sabe, que honra o seu patrão, que tudo que ele faz prospera. Ele chega lá como escravo número último. De repente, ele é o escravo número 1. Por quê? Porque ele não está envolvido em conversinha, em piadinha, não está juntando para ficar falando mal de patrão, não está encebando, não está enrolando. Ele está servindo e tudo que ele está fazendo está prosperando. Né? Se ele planta uma roça, prospera. Se bota ele para limpar um negócio, prospera. Se deixa ele cuidando de um negócio, prospera. Se dá alguma coisa para ele vender, prospera. Você faz o quê? Você acha um funcionário desse hoje, você faz o quê? Hein, Edicinho? Se você encontra um funcionário desse, você faz o quê? Você faz o que o Potifar fez aqui, ó. Cuida de tudo, quer nem saber, fica com você. Então, esse primeiro aspecto de santificação, tá? Ele conquistou o mundo de tal forma que o mundo romano se dobrou para o padrão de vida do Evangelho. Sabe, na Reforma, a mudança foi tão radical, sabe, quando os cristãos viveram vida de santificação, que os governos, quando foram criar lá os seus estatutos e leis, eles iam buscar nos cristãos mais radicais, sabe, qual era o padrão de vida deles para poder estabelecer como leis
Os Estados Unidos foi fundado assim, nessa base. E os países da Europa, como Suécia, Suíça, que mais? Escócia, Inglaterra e tantos outros lugares foram tão influenciados por esse padrão que eles resolveram jogar fora o paganismo e adotar os padrão de vida cristão como, vamos dizer assim, como básico, normal, como ou moralmente correto para todo mundo. Foi assim que aconteceu na história. Mas, né, foi só chegar a tal da apostasia que o padrão caiu e hoje nós perdemos tudo, tanto que o mundo quer voltar a ser mundo. As pessoas estão tirando fora todo aquele padrão e falando, não, nós queremos ser pecador. Agora, tem uma outra coisa que acontece na vida de José aqui, que todos sabem, que está relacionado com aquele ataque à sua vida moral. E vamos falar assim, esse é um ponto que a igreja sempre foi perseguida. Porque quando você chega em alguém que vive vida de santificação e você descobre que tipo de vida ele vive no aspecto moral, sexual, então o mundo não consegue aceitar. Entende? Muito provavelmente aquela mulher de Potifar, aquilo que ela queria com José, ela conseguiria com qualquer outro escravo naquela casa. E nós vimos também, agora voltando, tá? Lá nos 30 anos atrás, quando havia esses irmãos que realmente honravam o Senhor no seu trabalho, nós vimos muitos irmãos sendo mandados embora do seu emprego porque o patrão pedia para ele mentir. Ele falava assim, não posso fazer isso por causa do meu Senhor. Nós vimos muitas irmãs sendo mandadas embora porque o patrão mandava subir um palmo da saia para ficar um pouco mais elegante, para poder vender o carrão. E as irmãs falavam assim, eu não posso fazer isso por causa do meu Senhor. Então, você vê que quando chegava na questão moral, ali tinha perseguição. Né? Todos que quiserem viver piamente em Cristo padecerão perseguição. Então nós descobrimos que esse servo, o seu serviço é muito bem aceito, mas o seu padrão moral não é aceito. Ele vai ser preso por causa do seu padrão moral. Não é maravilhoso isso? Né? Você ser preso, não porque você estava roubando, fazendo trambique, cambiocó, não, você ser preso por causa do seu padrão de vida com Deus. Então é isso que nós vamos ver aqui. Ó. Verso 7. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse, deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. E entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Agora, olha só, essa pergunta que ele faz para ela. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Contra Deus. Então, ele não possuiu aquela mulher por causa do seu compromisso com Deus. Então, continuando aqui, e aconteceu que falando ela cada dia José, ou seja, isso não aconteceu uma vez, isso não aconteceu uma vez, isso aconteceu por muito tempo. E aconteceu que falando ela cada dia José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela, e fugiu, e saiu para fora. Aqui é o primeiro lugar que nós temos a menção da roupa de escravo. E se nós olharmos aqui o texto até o final do capítulo 39, nós vamos encontrar aqui mais 4 vezes onde é falado sobre essa roupa. Né? Mas agora ele vai deixar de lado essa roupa de escravo para vestir uma roupa de prisioneiro. Então eu queria só fazer uma comparação para os irmãos verem que nós temos na vida de um servo de Deus também 4 fases, como na vida de José. Né? E José tem a fase do filho amado, do servo, do prisioneiro, e depois nós temos a vida do rei. Né? Então, nós temos isso com Paulo também.
Nós temos essa experiência com Paulo. 4 fases na vida dele. A primeira delas é de filho amado. Então eu separei aqui apenas 2 textos, mas a gente tem mais, tá bom? Gálatas, capítulo 1. Nós vamos ler primeiro o versículo 4. Depois nós vamos ler os versículos 15 e 16. E depois nós vamos ler no capítulo 4, versículo 6. Então, começando por versículo 4, Paulo diz assim, ó. O qual, falando sobre Jesus, tá? O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Nosso Pai. Então aqui ele tá escrevendo aos Gálatas como filho. Vamos lá, versículos 15 e 16. Gálatas 1, 15 e 16. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei a carne nem sangue. Ou seja, quando que ele se tornou filho? Quando Deus revelou o Filho dentro dele. Né? Agora vamos lá para o capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Aqui ele está falando dessa realidade de ser um filho de Deus. Então ele diz assim, olha. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Abba é uma palavra carinhosa de pai. É quando nós falamos papai, o meu pai. Abba, Pai. O Espírito Santo veio habitar em nós para isso, para nos dar também essa roupa de filho amado. Mas vamos para o servo, né? Nós vamos para o servo. A primeira roupa, né, que representa aquela roupa colorida, né, ela traz essa realidade de filho. E porque filho, né, em Cristo, por Cristo, nós temos Cristo como a nossa vida, nossa justiça, nossa paz, nosso alvo, nosso tudo, porque nós somos revestidos de Cristo. Então, vamos lá, mas a segunda roupa é roupa de servo. E aí, né, a segunda fase do apóstolo Paulo, ela vai ser apresentada em primeiro lugar em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1. Diz assim, ó. Paulo, servo de Jesus Cristo. Paulo, servo de Jesus Cristo. Nós temos outras coisas aqui, né? Chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Nós vamos encontrar algumas cartas do servo. Eu vou citar aqui para vocês em ordem cronológica, tá? 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Gálatas, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, são as cartas do servo. Então, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, as cartas da prisão. É, de Paulo. As cartas da prisão? É, as cartas da prisão. Então ele também é o prisioneiro. Cronológico. Cronológico porque não está aqui cronológico. 1 Tessalonicenses, 2 está lá na frente. Acho que ele quis colocar Colossenses, Tessalonicenses, Filipenses, tudo junto, por causa doenças, entendeu? Então não ficou cronológico. Porque se fosse ficar cronológico, a primeira carta seria 1 Tessalonicenses. Bom, mas aqui, né, nós temos em Romanos 1 esse texto. Agora, em Romanos 12, nós vamos ver já as características concernentes ao servo. Então vamos aproveitar essa carta e olhar algumas coisas dos servos, tá? Romanos 12 é um longo texto, tá? Então eu quero ler ele para vocês. Do 9 até o 21. Que o Espírito Santo fale ao coração dos irmãos. Porque isso que nós devemos ser, servos de Jesus Cristo. Tá? Esse é o caminho para o reino. Então ele vai dizer assim, ó. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros.
Não sejais vagarosos no serviço, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, ou cuidando das coisas dele. Alegrai-vos na esperança. Você viu aqui? Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Ó, esse é o caminho. Perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis as coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quanta coisa maravilhosa sobre santificação de um servo de amor. Quanta coisa maravilhosa. Romanos 13, do 8 ao 13. Continuando aqui, falando sobre a diligência do servo do Senhor. José cuidava dos negócios e ele prosperava. Por quê? Porque ele fazia certo. Então, como que nós, os filhos de Deus, podemos fazer as coisas corretas? Olha aqui. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, nessa palavra se resume: ame o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isso digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando começamos a carreira. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, vistamo-nos das armas da luz, andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções com política, nem em contendas, nem em inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E nada tenhais de cuidado com a carne e sua prostituição. Vamos lá. Filipenses 2:3. Só vou ler uma frase de Filipenses 2:3 e nós concluímos essa primeira parte que está relacionada com a vida moral. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou buscando aplauso dos homens, mas por humildade. Isso é a vida do servo de amor, tá? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Muito bem. Existem duas características concernentes à santificação. Uma delas é a diligência e a outra a pureza moral. E em razão de sua diligência, todo filho de Deus será apreciado, querido e confiável no serviço a esse mundo. O que é diligência? É o cuidado, é o comprar e pagar, é o ter humilde, é o ser zeloso, é o servir por amor. Isso é diligência. Chegar na hora certa, marcar o compromisso, estar lá, prometer e cumprir, né? Pegar o dinheiro, fazer o negócio, trazer, falar a verdade, né? Isso é diligência. Isso o mundo aprecia, ou não? O mundo aprecia, necessita, o mundo procura, a gente é assim, né? Então esse aspecto da salvação nos faz
queridos, né? Atrativos, diferentes. Deixa eu continuar aqui, que eu escrevi, tá? A educação, a responsabilidade, a fidelidade aos seus senhores fará dos servos do Senhor aqueles melhores servos requisitados em todas as áreas onde eles atuarem. Todavia, no caminho da santificação, existe uma outra característica no servo de Deus, que lhe será motivo de perseguição, afronta, calúnia e difamação. A sua pureza moral. E agora eu separei outros versículos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3, 4 e 5. Capítulo 4. Diz assim: porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vocês se abstenham da fornicação. Tá? A palavra grega aqui é porneia, tá? Que é um resumo de tudo aquilo que está relacionado com prostituição, pornografia, todas essas coisas proibidas relacionadas a sexo. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santificação e honra, não na paixão do próprio coração, como os pagãos, que não conhecem a Deus. Vamos lá. Outro texto está em 1 Pedro, capítulo 4, do 1 ao 4. Eu já estou terminando, tá? Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com esse mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, vocês não vivam mais segundo as prostituições do coração dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos pagãos, andando em dissoluções, em concupiscências, em embriaguez, em glutonarias, em bebedices, em abomináveis idolatrias. E acham estranho vocês não correrdes mais com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando contra vós. Viu aqui? Que você começou a andar de maneira correta, moralmente correta, você já não é mais o queridinho. Você já não é mais o queridinho. Você é um queridinho quando você encheu cara de cachaça e ia pra zona com eles. Agora você não faz mais isso, então você não é mais o queridinho. Você era queridinho quando você entrava naquelas piadas sujas de pornografia e falava tudo o que eles gostavam. Agora você não é mais queridinho, porque você já não faz mais essas piadas sujas por temor ao nome do Senhor. Você já não se assenta mais naquela roda dos escarnecedores. Então você já não é mais o queridinho. Você era o queridinho quando você seguia aquele caminho de encher a cara de cachaça, de bebedeira, de glutonaria e ficar falando mal dos outros, falando mal de político, falando mal de governador, falando mal de tudo. Agora, não mais. Você não entra mais nessas conversas, porque agora você é separado para Deus. Então agora eles não querem nem conversa mais com você, porque sabe que não vai encontrar mais espaço de blasfêmia na tua boca. Vão ficar com vergonha de falar mal da vida dos outros na sua presença. Por quê? Porque você já não vive mais daquele jeito. Isso, irmãos, é santificação, e é um tipo de santificação que o mundo odeia. Nós falamos de uma que o mundo ama, né? Porque falta homens de valores no mundo, né? Mas quando nós chegamos nesse aspecto, o mundo odeia. Mas o Senhor ama, viu? O Senhor ama aqueles que padecem por amor à palavra, por amor a Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos mais um texto em Efésios, capítulo 4. Vocês me perdoam as longas leituras, viu, irmãos? Mas é necessário para esse assunto, tá? Efésios 4, versículos 17 a 19. Diz assim, irmãos. Guardem bem essa palavra, irmãos. Não é palavra do irmão Jonas, é palavra de Deus. Do 17 ao 19. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais, como andam também os outros pagãos, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento,
separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Glória a Deus. Vamos lá. Versículo 26 ao 32 do mesmo capítulo. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os necessitados. Não saia da vossa boca nenhuma, vou repetir aqui, tá? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que te ouvem. Tá? Agora eu vou traduzir essa palavra torpe para a língua portuguesa. Podre. Podre, suja. Não sai da vossa boca nenhuma palavra suja, nenhum palavrão. Fala o que edifica. Né? Você não precisa falar só da Bíblia, só do Evangelho. Não, mas fala o que edifica. Né? Fala o que edifica. Vamos lá. Eu li até o 32? Mas parou no 29. Não, E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Entendam isso, meus irmãos. Nós não podemos perder a salvação, mas nós podemos perder a alegria da salvação, vivendo desse jeito. Porque nós entristecemos o Espírito Santo que habita em nós, quando nós fazemos essas coisas para agradar os homens. Bom, vamos lá. Vamos terminar, né? 1 Coríntios, capítulo 6, do 13 ao 18. Não foi até 32. Não fui? Perdão, então vamos voltar aqui. Isso mesmo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Louvado seja Deus. 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Eu vou citar aqui, porque daí o Vini me corrige se eu parar antes. Do 13 ao 18. 1 Coríntios, capítulo 6, do 13 ao 18. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a fornicação, ou para a prostituição, ou para essas coisas da pornografia, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os fareis membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque diz, serão dois, uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da fornicação. Fugir! Lembra de José? Fugir! É isso aí. É isso que nós aprendemos com José. Amém? Aqui é o lugar onde o servo do Senhor sofrerá perseguição. Por isso, nós devemos estar sendo preparados para sermos rechaçados e perseguidos nesse mundo, em razão de um posicionamento no Senhor contra a imoralidade desse Egito em que vivemos. Amém? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Ela é poderosa para salvar as nossas almas, Senhor.
Então nós pedimos a Ti, Senhor, que do mesmo modo como o Senhor teve em José, esse servo de amor, que foi diligente, obediente e imoral, segundo o Teu coração, por amor a Ti. Faça de nós cidadãos assim, Senhor, para que nós possamos passar por esse serviço de servo em direção ao reino, honrando o Teu nome, como José o fez. Nós Te pedimos, Senhor, restaure esses princípios tão valiosos no nosso coração, no coração dos nossos filhos, no nosso andar, Senhor. Produza esse testemunho em nós pela vida do Teu Filho, Senhor. Nós Te pedimos e Te agradecemos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.